Se você é pessoa física, aluga imóveis ou compra e vende imóveis como parte da sua estratégia de patrimônio, a reforma tributária trouxe uma mudança que precisa ser entendida com muito cuidado. Não porque ela criou um imposto novo para todo mundo que tem imóvel, mas porque ela passou a separar de forma objetiva quem apenas está administrando o patrimônio pessoal e quem, mesmo sem CNPJ, atua como um verdadeiro agente econômico no mercado imobiliário. E o grande risco aqui não é pagar imposto, é não perceber o momento exato em que a lei deixa de te enxergar como um investidor de patrimônio e passa a te tratar como um contribuinte de IBS e CBS. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. E nesse vídeo eu vou te explicar como é que a reforma tributária trata a alocação de imóveis e a venda de imóveis por pessoa física, quais os critérios legais, quais as situações que entram e quais ficam fora e onde estão os principais pontos de atenção para quem tem um patrimônio imobiliário. A reforma instituiu o IBS e a CBS como tributos sobre o consumo. E diferente do que muita gente imagina, ela não se limita a empresas com CNPJ. A própria lei prevê que a pessoa física pode ser contribuinte desde que exerça atividade econômica de forma habitual, organizada e com finalidade de obtenção de receita. Por isso, o ponto central da análise não é se sou pessoa física ou jurídica, mas sim a forma como você explora economicamente os imóveis. E é exatamente isso que o artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025 faz. Esse artigo, ele cria filtros objetivos para separar o patrimônio pessoal da atividade econômica e imobiliária. Vamos começar pela locação, que é onde a maior parte das dúvidas aparece. A regra, ela é clara. A pessoa física locadora só se torna contribuinte de IBS e CBS se cumprir dois requisitos. Isso significa que não basta apenas ganhar muito, nem apenas ter muitos imóveis. É preciso que as duas coisas aconteçam juntas. Pela lei, você só entra no regime regulado IBS e CBS se, no ano calendário anterior, tiver a receita anual com locação superior a 240 mil e locar mais de 3 imóveis distintos. Se faltar qualquer um desses dois, você fica de fora da incidência do IBS e CBS na locação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 5 imóveis, mas recebe 150 mil no ano, não é contribuinte. Ou outra pessoa que tem apenas 2 imóveis, mas recebe 300 mil no ano, também não é contribuinte. Agora, quando alguém tem 4 ou mais imóveis alugados e a receita anual mais do que 240 mil, aí sim há atividade econômica para fins de IBS e CBS e você vai sim sofrer a incidência desses novos tributos. A lei ela ainda cria um ponto de atenção importante, o chamado gatilho do próprio ano. Mesmo que você não tenha ultrapassado o limite no ano anterior, você se torna contribuinte nesse ano se passar de 20% esse limite de 240 mil. Peraí, Cecília, me explica melhor. Na prática é o seguinte, se a sua receita anual do ano corrente com locação passar de aproximadamente 288 mil, o enquadramento acontece imediatamente. Isso muda a lógica de acompanhamento. A locação deixa de ser algo que você só olha lá na declaração do imposto de renda anual e passa a exigir um controle contínuo dessa receita. E o que é que acontece? Uma vez caracterizada a condição de contribuinte, surge a pergunta, quanto é que se paga e como é que se paga? A lei reconhece que a locação não pode ser tratada como qualquer outro serviço. Por isso, ela prevê uma redução de 70% na alíquota do IBS e do CBS para a locação de imóveis. Além disso, no aluguel residencial, existe um redutor social de R$ 600 por mês, por imóvel, que reduz ainda mais essa base de cálculo. Isso significa que o imposto não incide sobre o mesmo valor cheio do aluguel. Existe um mecanismo para suavizar essa carga, especialmente na locação residencial. Já no aluguel não residencial, a redução de 70% se mantém, mas o redutor de R$ 600 por imóvel não se aplica. Outro ponto fundamental é que, ao se tornar contribuinte, a pessoa física passa a ter obrigações acessórias. E o que são obrigações acessórias? Basicamente, são documentos, vamos resumir assim, que você precisa entregar para o fisco. A lei ela já prevê a existência de um documento fiscal próprio para IBS e CBS, vinculado ao CPF e integrado ao Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é basicamente o CPF do seu imóvel. Não é a nota fiscal municipal tradicional e nem aquela nota fiscal eletrônica comum, mas um documento próprio do novo sistema que ainda depende de regulamentação, mas a obrigação já está prevista em lei. E sobre a venda de imóveis, Cecília? Agora vamos ao ponto mais sensível da reforma, a venda de imóveis. Aqui é onde muita gente se assusta sem necessidade ou se tranquiliza quando não devia. A regra geral é simples. A venda do imóvel por pessoa física não é automaticamente tributada por IBS e CBS.
A venda patrimonial eventual continua fora do novo imposto e segue sujeita apenas ao imposto de renda sobre o ganho de capital, com as regras e isenções que a gente já conhece. O IBS e a CBS eles só entram em cena quando a venda passa a caracterizar uma atividade econômica. E a lei define isso de forma objetiva, principalmente em 3 situações. A primeira é a venda de mais de 3 imóveis no mesmo ano, desde que esses imóveis tenham sido adquiridos há menos de 5 anos. Aqui o tempo é essencial, não basta vender 4, eles precisam ser adquiridos nos últimos 5 anos. Se você vende 4 imóveis que adquiriu há mais de 5 anos, essa venda continua fora do IBS e CBS. A segunda opção envolve imóveis construídos pelo próprio contribuinte. Se a pessoa física constrói imóveis com a finalidade de venda e aliena mais de um imóvel construído por ela nos últimos 5 anos, a lei presume atividade econômica. Isso atinge diretamente quem faz incorporação informal como pessoa física, construindo para vender sem CNPJ. E a terceira situação é a habitualidade econômica. Essa habitualidade ela é avaliada pelo conjunto das operações. Quem compra imóveis, reforma, aluga por um curto período de tempo e vende de forma recorrente pode sim ser enquadrado como um agente econômico. Isso, ainda que cada operação isolada pareça apenas patrimonial, pessoal. Em cada uma dessas hipóteses, o IBS e a CBS passam a incidir sobre a venda. Fora delas, a venda permanece no campo patrimonial, sujeita apenas a IR sobre o ganho de capital, seu imposto de renda tradicional. Então, o ponto mais delicado da reforma sobre os imóveis está nessa combinação entre locação e venda. A Receita não vai olhar cada operação isoladamente, ela vai cruzar os dados de cartório, registro imobiliário, movimentação financeira, contratos e histórico patrimonial. Uma pessoa física que apenas mantém imóveis antigos alugados pode não sofrer nenhum impacto. Já alguém que aluga, vende com frequência ou constrói para revender e gira muito esse patrimônio pode ter sim enquadrado como uma atividade de comercialização. O papel do tributarista nesse contexto não é necessariamente uma economia artificial da tributação. É analisar a finalidade econômica, a habitualidade, o tempo de aquisição desses imóveis, a origem, o volume de operações, para enquadrar corretamente cada situação dentro da lei e fazer um planejamento. Então, a gente precisa, com a reforma, fazer um planejamento tributário agora não mais para as empresas, mas para as pessoas físicas. Se você aluga ou vende imóveis como pessoa física, entender esses critérios é essencial para evitar surpresas fiscais nos próximos anos. Para uma análise técnica do seu cenário específico, o link dos meus contatos está na descrição. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, compartilha com aquele empresário, pelo seu amigo que está passando por algo parecido e a gente se vê no próximo vídeo.